Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, 14 e 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por obséquio, vamos tentar entender a profundidade que essas leituras de hoje nos remete. Acredito que sabemos todos nós que o povo de Israel ficou por um longo período exilado na Babilônia. Um tempo difícil de se datar, que eu de forma alguma me atreveria, mas por muito tempo ficou exilado na Babilônia e depois retornou para a sua pátria. Então foi um longo período e uma longa caminhada para enfim retornar à sua pátria. E esse livro de Neemias, que nós acabamos de ler, está justamente quando o povo estava na pátria. Só que tem um detalhe: quando eles foram exilados e ficaram muito tempo no exílio, ficaram alguns na pátria. Quando eles retornaram, já tinha uma grande população e eles estavam expostos à hostilidade, de modo que eles estavam desanimados. Então essa leitura de Neemias é para animar o povo, que Deus está com eles e que mesmo que tenham dificuldades,
com a graça do Senhor, eles sairão vitoriosos. O que nós podemos enxergar aqui? Primeiro, uma prisão, uma espécie de escravidão no exílio. Depois, uma saída, um êxodo. Depois, uma terra, um local de uma pátria. Faz nos lembrar do Egito, povo prisioneiro do Egito, êxodo. Depois, terra prometida, onde também foi difícil para eles de entrar, tanto para Moisés quanto para Josué, entrar com o povo naquela terra prometida. Então nós podemos estar falando de um segundo êxodo, onde o povo sai do exílio, passa novamente por um deserto, chega a uma terra prometida, só que esta terra, como a outra, também não é fácil de conseguir adquirir. Lembremos que este exílio do povo foi por causa do seu pecado, foi por causa da sua infidelidade a Deus, foi por não obedecer aquilo que eram os mandamentos do Senhor. Não ouviram os profetas, por isso foram exilados. E mesmo que se restabeleça deste exílio, aquela velha forma da causalidade, para quem já estudou isso, causa e efeito, quer dizer, tudo tem consequência. Uma ação tem uma reação. O pecado, ele tem a sua consequência. Para restituir a graça novamente, exige sacrifício. Notemos também que Jesus começa a sua pregação num sábado, numa sinagoga. Mostra para nós que o Evangelho tem as suas bases, a sua estrutura no Antigo Testamento. E Jesus apoia a sua missão no oráculo de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele não termina, porque essa leitura na sua completude, conforme o livro de Isaías, ela é dirigida somente ao povo de Israel. Agora Jesus não, ele para aqui, ele subtrai algo e acrescenta uma coisa muito maior, porque agora esta graça não está mais reduzida a uma só nação, mas toda a humanidade. De modo que Jesus recebe o Espírito Santo como profeta para anunciar a boa nova aos pobres e aos infelizes a liberdade e a luz. Mas ele não é como os outros profetas, porque ele recebe o Espírito, a unção em plenitude. Hoje se cumpriu isso. Para aquele povo que estava ouvindo, era hoje. E para nós também é hoje. Jesus, ele inaugura o tempo da graça, o Kairos. É o tempo da graça, é hoje para nós. É um novo êxodo, só que agora um êxodo definitivo, o qual nós entramos numa nova terra, um novo tempo. Agora o céu nos é aberto. O caminho nos é direcionado. Só que
também com sacrifício. Na pessoa de Jesus se encontra toda a nossa humanidade enquanto homem. Sendo assim, essa unção que ele recebe, nós também a recebemos na sua pessoa, no nosso batismo. De modo que agora nós temos acesso ao céu que estava fechado. Por isso é um êxodo definitivo. Só que por todas as vicissitudes que passa Jesus, por todas as dificuldades que passa Jesus, por todos os sofrimentos que Jesus passa, pela sua paixão, morte, ressurreição vai depender, porque nós também temos que passar. Da mesma forma que Israel teve dificuldade e até desanimou, onde muitos falaram, é impossível esta terra prometida. Em Josué vai dizer, lá são terra de gigantes, são filhos de Enoque. Nós somos como que gafanhotos. Mas Josué acredita, mas a graça do Senhor está conosco. Talvez olhando para este mundo completamente desfigurado, destruído, onde a moral está cada vez mais baixa, nós podemos pensar como ser santo em meio a este mundo. Mas o Senhor está conosco. Esse hoje dele não é lá, o hoje de Jesus é a sua pessoa, que nós experimentamos, nós comungamos o seu corpo sacrossanto. Por isso não podemos desanimar. Esta vinda nossa, no santuário, na Santa Missa, como aquele povo que foi na sinagoga, nós não podemos nunca sair daqui como as mesmas pessoas, como se viéssemos passar um tempo. Mas o nosso coração tem que se abrir a esta graça, para que possa ter efeito a pessoa de Jesus em nós. É inaugurado um novo tempo. Nós agora temos acesso. Aquilo que era fechado se abriu. E podemos observar que vai se afunilando. Primeiro era 12 tribos. Que entrou no primeiro êxodo na terra prometida. Depois do exílio da Babilônia, sobrou só a tribo de Judá. É por isso que nós os chamamos judeus. Foi a única tribo que sobrou, que entrou nesta nova terra prometida, que é mais abrangente do que a primeira. E agora sobrou só uma pessoa, Cristo Jesus. De modo que a nossa história da salvação segue um caminho que vai se afunilando. Assim também como o Senhor diz, muitos são chamados, os poucos escolhidos, que a porta é estreita. A gente devia se preocupar com isso, porque é estreita mesmo, e poucos são o que por ela entrará.
Por isso, não podemos desperdiçar o tempo que temos, porque é agora, este tempo da graça. E como diz o Senhor, buscai-o enquanto ele se deixa encontrar. Convertei-vos e crede no Evangelho, enquanto é tempo, porque vai se afunilar cada vez mais. E nós, talvez, se não atinarmos para isso, podemos perder este tempo da graça.